Meu irmão, ninguém tem tempo de sofrer. Abor. Próximo, vamos embora. Doença de Hirschsprung ou megacolo congênito, mas eu adoro falar Hirschsprung porque eu quero ser a mais, né? Olha, acharam minha prova. Glória a Cristo, acharam. Fiquei com 7,5 e gostei, né? Porque, enfim, diante dessa prova que foi a prova de ontem, acho que o 7,5 virou novo 10. Enfim, mas vamos pra doença de Hirschsprung. A doença de Hirschsprung, ela tem mais predomínio no sexo masculino, tem uma incidência de mais ou menos 1 para 5 mil nascidos vivos e faz parte também do abdômen agudo obstrutivo. Ela é uma condição congênita, muito rara, que afeta o intestino grosso. Então, ela vai causar uma dificuldade ou até mesmo uma ausência da movimentação do intestino para empurrar as fezes. Isso por conta da falta das células nervosas, que são as células ganglionares, em uma parte ali do intestino. É muito importante que a gente saiba a... fisiopatologia da doença, porque aí a gente sempre vai entender. E como a professora gosta de colocar a foto da lâmina e pedir, né, pra gente falar sobre a doença, enfim, vamos falar sobre a fisiopatologia. O que acontece? Vamos lá. O embrião, nós somos o bebezinho. Nós, bebezinhos, nós embriões, temos lá as células da crista neural. Essas células que estão lá na crista neural, a crista neural vai ser o local onde vai ser o nosso cérebro. E aí, essas células que estão ali no local onde vai ser o nosso cérebro, elas irão se desprender e vão migrar ao longo do corpo durante o nosso desenvolvimento. Justamente por isso que essa doença é considerada uma doença ela é considerada uma neurocristopatia, justamente por conta dessa falha na migração das células que estão na crista neural do embrião até o intestino. Beleza. Essas células, elas vão migrar até o intestino, isso no intestino saudável, e elas vão formar o sistema nervoso entérico. No sistema nervoso entérico, nós vamos destacar e vamos nos lembrar muito bem de duas coisas. O plexo de Meissner, que é o plexo submucoso, e o plexo de Auerbach, que é o plexo mioentérico. No intestino saudável, o plexo mioentérico de Auerbach, parece até um nome alemão, né? Eu ia falar italiano, parece até um nome alemão. Ele vai estar entre as camadas musculares longitudinal e circular. E justamente ele vai ser responsável pela movimentação desse intestino, pelos nossos movimentos peristálticos. Ele vai estimular os movimentos peristálticos. Já o plexo submucoso, que tá ali entre a mucosa, ele tá dentro da camada submucosa, né, que é entre a mucosa e a circular, ele vai estar mais pertinho ali da mucosa, ele vai ser responsável pela atividade secretória, é secretória que fala? Eu espero que sim, pela atividade secretória desse intestino e também pela alimentação ali do fluxo sanguíneo, também libera muco, enzimas digestórias, eletrólitos, fluxo de sangue, enfim. Então, vamos reformular. Eu sou um embriãozinho, eu sou um mini bebezinho. Então, as minhas células da crista neural estão fazendo o seu papel e elas estão migrando ao longo do meu corpo. E aí, elas migraram aqui caudalmente para o meu intestino. No meu intestino, elas formaram meu sistema nervoso entérico do intestino. E vamos destacar e não vamos esquecer do plexo submucoso de Meissner, estimular a atividade secretória, estimular a liberação de muco, de enzimas, fluxo sanguíneo e formou também o nosso plexo de Auerbach, que é aquele que faz a movimentação. Faz até muito sentido a localização deles. O plexus de Meyer, perto já ali da mucosa, ali das criptas, das células caliciformes, então ele já está bem perto do lúmen,
justamente ali para haver essa liberação dessa secreção para o lúmen do nosso intestino. E, em muito sentido, o de Auerbach está entre as camadas musculares justamente por conta do peristaltismo. Na doença de Hirschsprung, olha só, a deleção, que é tipo uma remoção do braço longo do cromossomo 10, faz com que aconteça uma falha na migração desses neuroblastos. E aí, consequentemente, uma parte do intestino, geralmente, etiologicamente, que o professor tá adorando esse negócio de preferência, né? Se brincar, botar até uma porra da porcentagem. Sim, geralmente o reto ou sigmoide torna-se aganglionar, ou seja, não tem as células ganglionares, senão as nossas células nervosas. Aganglionar, ou seja, sem os plexos não, sem as células. Ganglionares citadas acima. Isso ocorre porque nessa parte do cromossomos temos o gene RET. Eita, lembrei daquela música Felipe RET. Não posso cantar o resto. Por que eu sou assim? Temos o gene RET, que é um dos principais responsáveis por essa migração e pela proliferação e diferenciação das células da crista neural que formarão os plexos entéricos. Então, eu ferrei o braço do cromossomo 10 e justamente no braço do cromossomo 10 tinha lá o gene do Felipe RET, que justamente é o responsável por dizer, olha, célula, você vai migrar para canto tal e virar célula tal, você vai migrar para canto tal e virar célula tal. Pronto. Essa é a fisiopatologia da doença de Hirschsprung. Quais as consequências disso? Em um intestino saudável, né? A chegada do conteúdo fecal, ela ocorre por um reflexo inibitório reto-anal, tipo, mediado pelos flexos. Tipo, isso permite o relaxamento do esfíncter interno e a passagem das fezes. O que isso significa? É como se houvesse uma comunicação de contração e relaxamento. Contração e relaxamento, contração e relaxamento, contração e relaxamento. No megacólon congênito, a musculatura dos segmentos agangliônicos permanece com uma contração tônica, tipo como uma porta que tá fechada e não abre não. Tô fechada, meu amor. Já era, não vou abrir, tá? Tchau e benção. Não tem essa comunicação de tipo assim, ó, eu fechei aqui, aí agora o cocô precisa passar por aqui, então abra. E aí ele não abre, ele fica fechado. E aí eu tenho uma obstrução. A consequência é a dilatação das porções proximais do intestino, que ainda possuem uma inervação normal, que tentam compensar com mais esforço na contração. E esse cólon dilatado é justamente o megacólon congênito, que é possível visualizar nos exames de imagem. Então, é muito interessante que o nome megacólon congênito não é nem exatamente pela parte que está doente, é pela parte saudável que está tentando compensar a parte doente, né? Pausa pro café. Existem diferentes classificações? Sim, que eu vou considerar a localização anatômica e o segmento afetado. Eu tenho a clássica, que é um segmento curto, que ela vai até o sigmoide proximal, aqui, e o reto. 90% dos casos é esse tipo aqui. A minha mãe. Oxente, não, é o meu gato. Mentira que meu gato abriu a porta. Não, não é possível. Abriu a porta. Ô mãe, você não tem vergonha não? Oi, meu Deus do céu. Atrapalhando a olhar da papai. Esse é o gato da sorte, gente. Quem achar ele fofinho vai tirar 10. Gostoso. Deixa eu dar pausa aqui pra tirar esse bonito. Tive que fechar a porta de chave porque a tranca da minha porta tá com defeito. Então ela meio que só fica encostada. Então ele fica
passando, quando ele me escuta ficar falando, ele fica passando a cabeça, até a porta abrir. E eu jurando que era amanhã. Ai, gente, meu Deus do céu. Esse meu menino, esse meu filho. Tá, voltando. 90% dos casos é isso aqui, ó. Eu tenho, e aí eu vou ter essa dilatação aqui, tá? No descendente. 25% dos casos é até a flexura esplênica ou mesmo até todo o transverso. E 12% dos casos vai afetar do reto até o intestino delgado. Eles gostam dessa porcentagem. Já pensou se cai? Não, não é possível, não. Não, que vai ser aberta. Tô com trauma. Qual é o diagnóstico, gente? A biópsia é o padrão ouro do diagnóstico, tá certo? Por quê? Eu vou ter um exame de imagem que eu vou ver aquele cólon dilatado. Mas, tratando-se de abdômen agudo obstrutivo ou abdômen obstrutivo, são muitas as causas que podem fazer uma alça dilatar. Então, tem que ter ali a biópsia, que é o padrão ouro. O tratamento é cirúrgico. Então, eu vou retirar essa parte, a ganglionar, e eu vou reconstruir esse trânsito intestinal, levando ele até o ânus e preservando a função do esfíncter. É muito comum, quer dizer, muito comum não, é muito comum em crianças. A criança nasce, e uma coisa que eu achei, tipo, interessante é que, às vezes, a criança fica até um ano e meio com essa doença e os pais não percebem. Eles acham que a criança tem, tipo assim, uma prisão de ventre absurda e, enfim... Eu achei essa parte interessante, mas entendemos a doença, agora nós vamos entender as lâminas. Quando se trata da patologia, que eu estou apaixonada, estou até pensando na residência de patologia, vocês acreditam? O que é que eu penso? Assim, eu preciso saber muito bem como é a histologia do órgão normal, porque aí eu vou saber imediatamente quando ele está patológico. Então, vamos entender a histologia do intestino grosso, focando em algumas coisas que nos vai fazer associar a doença de Hirschsprung. Gente, tem a camada mucosa. Na camada mucosa, nós temos as criptas, né? Não tem vilosidades, as vilosidades elas ficam no delgado. Aqui nós temos as criptas, um padrãozinho um pouquinho mais reto. Nas criptas nós temos as células caliciformes, produtoras de muco. Temos a lâmina própria, que está entre as criptas, onde pode ter células plasmáticas, eosinófilos, macrófagos. Temos a submucosa, que é um tecido... Calma, eu lembro. Ai, meu Deus, tecido conjuntivo. Meio denso, meio frouxo, enfim. Dentro da submucosa, nós já conseguimos visualizar o plexo de Meissner, que é o plexo submucoso. Ó, ele tá aqui. Dentro dele, nós já conseguimos ver as células ganglionares. As células ganglionares eu coloquei mais detalhado abaixo, mas você consegue ver muito bem o núcleo dela. Algumas você consegue até ver o nucleolo. Se eu não tô doida, é essa aqui. Se eu não tô doida. E o citoplasma é meio borradinho. Ó, meio borradinho por conta da presença de muito retículo endoplasmático. É uma coisa assim. Plexo de Meissner, ó. Lembrem, o plexo de Meissner é aquele que estimula a produção de muco, fluxo sanguíneo, enfim, na submucosa. Depois da submucosa, nós temos a camada circular interna, e entre a circular interna e a camada muscular longitudinal, nós temos o plexo de Auerbach. Plexo de Auerbach também composto pelas células ganglionares e responsável pela contração, pelos movimentos peristálticos. Gente, essa é a histologia do intestino grosso. Agora vamos aos detalhes. O que é que eu vou me apegar nessa histologia? Quais as características? Eu vou buscar, primeiramente, a ausência das células ganglionares. Lembra que eu chamo a parte do intestino doente de aganglionar?
Então, se eu não vou enxergar essas células bonitinhas, redondinhas, com o núcleo ali bem visível, o núcleo bem granuladinho, o citoplasma bem borradinho, se eu não tô vendo essas células, então é aganglionar. Mas tem também outros detalhes que vão ajudar bastante. Número aumentado de fibras nervosas, acetilcolinesterase positiva, já a gente entende, vamos por partes, é uma construção. E a ausência da expressão do marcador histoquímico calretinina. Então, vamos lá, passo a passo. Eu trouxe normal patológico. Do Pathology Atlas, a professora gosta de tirar essas lâminas do Pathology Atlas. A última prova, a questão do neuroma de Morton, eu peguei a imagem do Pathology Atlas e a imagem que estava na prova era a mesma que eu peguei. Então, eu profetizo que todas que eu botar aqui vai ser as que estão na prova. Eu profetizo. Cafezinho. Gente, histologia normal, eu vou ter aqui, ó. Esse aqui é o plexo de Meissner, tá? Na camada submucosa, ó, o tecido, né? Conjuntivo. E aqui, ó, o plexo de Meissner, as células ganglionares, bonitinhas, ó. Essa aqui dá pra ver até melhor. Redondinha, meio borradinha aqui o citoplasma, o núcleo meio granuladinho. Mas também eu vou ter outro detalhe. Gente, isso é o normal, tá? Ó, presença de pouquíssimos feixes nervosos. Esse é o normal. Aqui, um pouco mais detalhado, as células ganglionares são grandes, redondas, com o núcleo bem visível. Ó, tá bem visível. Às vezes o núcleo visível, se eu não tiver doido, isso aqui é o núcleo, se eu não tiver doido, né? E o citoplasma com a aparência meio granulada, ó, meio embaçada. Esse é o normal. Olha o patológico. No patológico, eu já vejo que já é algo atrofiado pela diminuição aqui da densidade da camada da mucosa, da densidade ali das criptas, tá? Não vou enxergar. Vamos procurar. Cadê as minhas células bonitinhas? Eu tô vendo essas células meio esbagaçadinhas. Se eu disser a você que eu sei quais células são essas, não sei. Mas também não sou patologista ainda. Mas, cadê? Não tô vendo. Esse aqui é o plexo de Meissner. Não tô vendo. Mas aí, sabe o que eu tô vendo? Isso aqui. Eu vou bater o olho. Vai, assim, pra eu sair procurando detalhadamente, célula por célula, pra ver se eu acho alguma célula ganglionar, difícil, mas aí eu vou bater o olho e vou ver essa bagaceira aqui. Sabe o que é isso? Feixe nervoso hipertrofiado. Feixe nervoso hipertrofiado, ele vai ter essa aparência esbagaçada. Essa aparência como se eu tivesse esticado um negócio, embaralhado. Lembra que eu até falei do padrão mixoide? Não chega a ser um padrão mixoide, mas você vê que isso tá hipertrofiado. Além de estar hipertrofiado, eu vou ter em uma maior quantidade. Ó um monte. E meio esbagaçado, sabe? Meio repuxado, uma coisa assim. A diferença daqui. Ó a diferença daqui. Ele bonitinho. 2. Acabou. E aqui é como se eu tivesse pego esse feixe bonitinho e tivesse esticado ele, embolado ele todinho e desmanchado ele. Gente, você sabe que tudo que eu falo aqui para descrever na minha linguagem para vocês memorizarem, tá? Então, são feixes nervosos hipertrofiados em maior número. Então, eu vou me apegar a isso. Se apeguem a isso. Olhei a lâmina. É um intestino grosso. É a submucosa do intestino grosso. Vi esses feixes aqui grossos e aumentados e esbagaçados. Doença de Hirschsprung. Esse é o primeiro sinal. Outro que a gente vai bater o olho, quem estudar, né? Vai bater o olho e vai saber do que ela tá falando, é a acetilcolinesterase positiva. Deixa eu explicar para vocês. Nós estamos falando sobre uma questão de sistema nervoso entérico. No sistema nervoso, nós temos comunicação das células nervosas.
Para ver essa comunicação das células nervosas, eu preciso da presença da acetilcolina. Isso nós já estudamos quando estudamos sistema nervoso. Se eu tenho uma doença em que eu tenho uma falha exorbitante no meu sistema nervoso entérico, eu vou ter uma acetilcolina legal? Ela vai estar legal? Ela vai estar funcionando bem? Não. Então, um teste para ter certeza, para saber se é Hirschsprung, é o teste acetilcolinesterase. Como é isso? Ó? Como não há gânglios, o processo de comunicação e liberação da acetilcolina fica desregulado. Então, a enzima responsável por degradar a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase, ela vai se acumular em grande quantidade nessas fibras. Então, a técnica histoquímica da acetilcolinesterase usa um substrato especial que vai reagir com essa enzima. Então, o normal é pouquíssimos aqui, ó, não consigo nem ver direito. Essa seta preta tá mostrando os gânglios e tal, mas enfim. A acetilcolinesterase limpa a acetilcolina após ela ter agido. Mas se a acetilcolina não tiver agido porque nada tá funcionando, aí eu tenho patológico. Pá! Olhei, vi em grande quantidade essa partezinha marrom, bem assim, marronzinho claro, corzinho de cocô, diarreia. Aí vocês não vão esquecer, cocô, diarreia. Mostra que tem um acúmulo de acetilcolinesterase. E isso indica doença de Hirschsprung. Esse é outro detalhe que a gente vai se apegar. Então, a gente já se apegou na ausência das células ganglionares. A gente já se apegou a esses feixes nervosos ridiculamente horríveis, deformados e em grande quantidade. E agora a gente vai se apegar a essa imagem aqui. E vai saber que se trata de um teste para ver a quantidade de acetilcolinesterase. Agora, o outro teste, que é o melhor teste que tem, é o marcador imunohistoquímico da calretinina. A calretinina, ela é uma proteína que se liga ao cálcio. Quando a gente lembra de como que as células se comunicam, que abre canal de cálcio, que abre canal de potássio, pipipipopopó, a gente sabe que tem uma quantidade de cálcio ali presente dentro de um sistema nervoso que está funcionando perfeitamente. Sabe? A gente sabe. Se eu tenho uma proteína que se liga a esse cálcio, e esse cálcio está presente em um sistema nervoso que funciona bem, então eu vou ter a presença dessa proteína pronunciadamente. E esse é o teste. Ó, o teste usa também ali uma substância que vai se ligar à calretinina, e eu vou ter aqui, ó, essa partezinha aqui. Então, vi o fundinho azul e essas partezinhas aqui pretinhas são a calretinina. Esse é o normal. Em um intestino saudável, é bastante presença dessa proteína. O patológico, cadê? Não tem. Porque eu não tenho o sistema nervoso funcionando direito. Então, eu não tenho os canais de cálcio funcionando direito. Então, desculpa, gente, arrotei. Então, pra que eu vou ter a calretinina aqui, se essa merda não tá funcionando? Então, ó que pira, ó como confunde. Em o patológico, a gente tem um imunohistoquímico positivo. A gente tem a presença aqui da diarreiazinha marrom, acetilcolinesterase. No outro, a gente já tem o quê? A ausência. A ausência aqui dos pontinhos pretos. Assim, gente, tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas enfim, né? Mas a gente tem praticamente a ausência. Quando a gente compara, olha a diferença. A gente compara, é isso. Gente, doença de Hirschsprung é isso, tá? É saber a fisiopatologia, entender a repercussão dessa doença e, principalmente, se apegar às lâminas. Porque, como a gente viu na primeira prova, ela bota a lâmina lá e a gente tem que saber qual é a doença e a gente tem que saber as características histológicas de uma lâmina com essa doença. A gente tem que saber como é que essa doença funciona. Enfim, espero que tenha sido útil e até as próximas.